Eu falei para ela: assiste aí, mãe, e compartilha. Marca algumas pessoas aí. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos dê graça para receber revelação. Pai, em nome de Jesus, nós primeiramente te agradecemos por mais uma noite estarmos aqui para compartilhar, comungar da mesma vida que o Senhor deu a cada um de nós. Pela tua graça, pela tua predestinação, o Senhor já nos separou, nos escolheu antes da fundação do mundo. Por isso sabemos que estamos aqui movidos pelo teu Espírito, que graciosamente desejou nos abençoar aqui nessa noite. Por isso, Pai, nós abrimos o nosso coração, que a tua palavra seja a semente que, uma vez que entre em nós, possa gerar frutos, possa gerar em nós frutos de sabedoria, frutos de revelação, mas também, Pai, um fruto de transformação. Que a nossa mente seja renovada nessa noite, e que uma vez ela renovada, Senhor, o nosso comportamento possa ser de acordo com aquilo que o Senhor deseja em sua vontade perfeita, em seu propósito para cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar os nossos lares, que o Senhor possa fazer de nós instrumentos de fato aonde estivermos. Somos carregadores da sua glória, da sua presença, Pai. Por isso, manifesta-te aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos compartilhar hoje sobre a inabalável palavra de Deus, né? E por isso nós nos tornamos inabaláveis na palavra. O texto que dá referência a esse título está lá em Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27, que Jesus mesmo, proferindo essas palavras, nos instrui acerca de como nos mantermos inabaláveis na sua palavra. E o texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Então não é qualquer palavra que Jesus está dizendo que nós deveríamos ouvir. O que ele nos instrui aqui é que o importante aqui, ou em nossa vida, é ouvir as palavras de Cristo. E Cristo é a palavra, o verbo de Deus. E ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. É uma outra menção, é uma outra pontuação que eu quero colocar. É que é importante que Jesus disse que nós deveríamos praticar a palavra dele. Às vezes nós falamos sobre a graça de Deus e a graça de Deus se torna algo passivo na vida das pessoas, como se as pessoas deveriam se manter inertes, paradas, e fazendo assim a graça de Deus trabalhar, digamos assim, sem que nós mesmos façamos nada. Não, prática, existe uma certa atitude. Mas eu não quero dizer aqui que a prática que você deve ter, ou a atitude que você deve ter, é a sua força natural, ou então a sua autojustiça. Não é isso. Ele diz: e as pratica, e será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. No verso 25 diz assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas em contrapartida, Jesus diz que: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, um homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E o desfecho foi que aquela casa desabou, sendo grande. Então aqui diz que foi grande a ruína daquela casa. Sabe o que é interessante que eu estava meditando nesse texto? É que o evento aconteceu o mesmo evento na mesma casa, nas duas casas. Ou seja, o que mudou aqui foi a postura daquele que construiu a casa. Vieram a chuva, vieram o rio e vieram o vento. Você sabe, isso me faz lembrar quando os 12 espias foram vigiar a terra. Não foram 12 que se dividiram para olhar coisas diferentes. Todos eles viram a mesma coisa, mas cada um resolveu edificar da sua forma. De forma que somente Josué e Caleb resolveram edificar, se posicionar. Aí é onde eu coloco para você a prática. Não é a prática da sua ação humana, é a prática da fé, naquilo que você acredita. É um posicionamento, é uma escolha. Vieram a mesma situação para as duas casas, mas o diferencial é a postura de cada casa. Então, de acordo com esse texto, o que nos faz inabaláveis? A resposta está aqui, nesse sermão pregado por Jesus no monte. Nesse sermão mostra 3 níveis de lutas que nós temos em nossa vida. O primeiro nível é a chuva, o segundo nível é o rio, o terceiro nível são os ventos. E uma coisa que fica muito clara nesse texto acerca da casa, irmãos, é que a casa aqui é a nossa vida. Sim ou não? Nós somos a casa que pode ser edificada de 2 maneiras. Nós escolhemos. À medida que nós ouvimos, ou até mesmo, eu acho que é muito mais fácil, suscetível a pessoa edificar a sua casa sobre areia, mas é possível ainda assim ela edificar a sua casa sobre areia, ouvindo a palavra e ignorando a palavra, não aplicando fé naquilo que está ouvindo. Sim ou não? Porque há pessoas de fato que edificam a sua casa sobre a areia. Então nós somos essa casa. Você e eu é que decidimos aonde edificamos a nossa vida. E até mesmo quando nós somos líderes de nossa casa, falando agora dos homens, e algumas mulheres que são mães solteiras, não têm o seu marido por algum motivo, são ali as colunas do seu lar, nós é que escolhemos como vamos fazer do nosso lar, inabalável ou ser destruído com grande ruína, uma vez que ouvimos as palavras de Jesus, mas ignoramos, não as praticamos, não aplicamos fé nela. Então aqueles que estão sobre a areia, disse Jesus, serão abalados, vão cair, mas aqueles que estão sobre a rocha serão inabaláveis. Por isso, irmãos, você sabe, às vezes é muito difícil, você sabe disso, você é como eu, é ser humano, quando nós deixamos nos levar por aquilo que vemos. E olha que, eu vou dizer para você, eu sou uma pessoa que sofre muito ataque por aquilo que vê. Mas é nessa hora que eu fico pensando, é a hora que eu tenho que dar a resposta diante daquilo que eu ouço. A palavra de Deus diz que a maneira como a fé é gerada no meu coração é através da pregação de Cristo. E você sabe, eu sou uma pessoa que ouve bastante a palavra de Cristo, através de pregadores, através da leitura da Bíblia, mas a grande relevância e importância é na hora H, é na hora que as coisas acontecem, é na hora que a chuva vem, é na hora que o rio passa, é na hora que o vento resolve dar um chacoalhão. É nesse momento que eu preciso me posicionar
em acreditar no que eu tenho ouvido acerca do que Cristo está falando, ou daquilo que o mundo está me mostrando, o diabo está me mostrando por uma visão natural. Então é muito importante estarmos firmes da palavra do Senhor. Por quê? Porque segundo Jesus, a casa sofrerá diversos tipos de experiências desconfortáveis. Eu e você somos pessoas que constantemente sofrem experiências em nossa vida que nós não desejamos, preferíamos até que essas coisas pulassem sobre nós. Por que está acontecendo isso comigo? De novo, mais uma coisa acontecendo comigo. Então isso mostra que nós somos pessoas que têm uma tendência em passar por situações desconfortáveis. Isso é inevitável. Não há um ser humano nessa terra que possa dizer: eu não tenho problemas, eu não passo por situações ruins, a minha vida é um mar de rosas. Você sabe, Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflições. Está lá em João 16:33, não está aí não, amor. Ele disse: no mundo tereis aflições. Então isso já é um pré-aviso, que nós teríamos o quê? Experiências desconfortáveis. No mundo tereis aflições. Mas ele diz: olha, eu parafraseio para você, fica tranquilo, tem de bom ânimo. Sabe de onde vem o seu bom ânimo? Da palavra que te consola, da palavra que no momento da sua luta vem e fala: olha, não desiste não, eu sou contigo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, se Cristo venceu o mundo, você também venceu, porque a vitória dele é a nossa vitória. Então nós já precisamos estar de pré-aviso, conscientes de que experiências desconfortáveis, elas vão vir para a nossa vida. Mas o que vai fazer diferença é a palavra que nós ouvimos e colocamos em prática. Como? Aplicando fé, aplicando uma ação de não desistir, não retroceder. O texto mesmo nos diz que, primeiro, a primeira experiência que vem na nossa vida é quando cai a chuva. O verso diz assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. É interessante que você precisa ver alguns aspectos em relação a cada uma dessas situações. Primeiro, a chuva é um elemento que vem de cima, e isso aponta para Deus. E a grande pergunta é: Deus nos prova? Nós temos algum tipo de demanda com Deus? Sim, nós temos. Às vezes Deus, vou dizer para você, foi o que eu disse aqui na palavra de oferta, Ele nos pede coisas, e por motivos que nós desconhecemos. Por quê? Porque Ele quer trabalhar em favor da nossa vida, irmãos. Ele está constantemente trabalhando em favor de nós, e isso demanda uma certa guerra, uma certa luta com Deus. Então precisamos compreender que Deus tem os seus caminhos, foi o que nós falamos na semana passada, e os caminhos do Senhor não são como os nossos caminhos. Você tem dúvida que o teu Pai, que te ama, que deu o seu único filho, que te amou de tal maneira, não quer o seu crescimento, não quer a sua transformação, não quer você avançando? Então, se o propósito dele não acabou em nossas vidas, se de fato Deus precisa que avancemos para lugares que fazem parte do seu propósito, qual vai ser o resultado? O Senhor vai permitir certas situações que aconteçam em nossa vida. Esse é o fato da vida com Deus. Então, por exemplo, o que aconteceu em parte com Jesus? O que aconteceu em parte com o Senhor também pode acontecer conosco. Então tem algumas coisas, não sei se está aí. Primeira coisa, Jesus foi perseguido.
nós também seremos perseguidos. Porque ele disse: se eu, o mestre, se o mundo me odeia, também vai odiar vocês. E a consequência disso é que vocês serão perseguidos. Jesus, ele foi traído. Eu não sei se você já percebeu que a traição vem de pessoas próximas. Entendeu? Pessoas próximas. Ninguém te trai um vizinho que você não conversa, uma pessoa que está longe de você, não te dá um bom dia. Essas pessoas não te traem, porque para você talvez seja irrelevante. A traição vem de pessoas que bateu nas suas costas e falou: estou contigo até a morte, né? Senhor, irei contigo até a morte. Pedro, hoje mesmo, olha, antes do galo cantar, filho, você vai me negar 3 vezes. É a consequência. Jesus foi deixado. Todos se foram, diz a Bíblia, no dia que os guardas foram prendê-lo. Todos correram. Jesus foi caluniado. Pilatos disse: olha, eu não achei uma falha neles. O que vocês querem que eu faça com ele? Crucifica. Ele disse que é maior do que Herodes. Calúnia. Jesus foi confrontado. Os religiosos não conseguiram enxergar o Filho de Deus diante dos seus próprios olhos. Jesus foi medido como louco quando ele dizia: meu Pai, ainda que operasse grandes milagres, coisas que Caifás, Anás, os fariseus, nenhum deles faziam. Jesus aplicava ali misericórdia, curava. Senhor, se queres, me cura, eu quero ser limpo. Quero, a lepra ia embora. Mas mesmo assim ele era tido como louco. Então há situações que são provenientes de Deus. Deus mesmo permitiu aquilo. Então não adianta orar para ficar livre delas. Porque se é Deus, ou faz parte do processo de Deus, o que você pode fazer? Tem pessoas que ficam doentes, e ela diz: ah, é propósito de Deus. Então se é propósito de Deus, não adianta ir comprar o remédio. Se você acha que todas as coisas que... É uma demanda, irmãos. É uma demanda. Jó, ele passou por uma situação em que não adiantava naquele momento ele fazer alguma coisa. Era uma situação que ele precisava passar. Quem foi que permitiu que Jó passasse por aquilo? Deus. O diabo teve que pedir permissão. Então todas as coisas que acontecem na nossa vida tem que passar pelo crivo, que é o Senhor. Você entende? Então, nós podemos usar aqui, me lembrei da história de José. José, ele recebeu um sonho. Você tem sonhos de Deus? Você já se sentiu frustrado porque você recebeu uma palavra, aquela palavra testificou no seu coração, e até mesmo você, algo que recebeu diretamente de Deus, uma experiência, algo assim sobrenatural, e você fala: Deus me prometeu isso, mas depois disso, aconteceu várias coisas ruins, que na sua cabeça você chegou a pensar que era tudo ilusão. Ah, será que realmente eu recebi isso da parte de Deus? Será que Deus quer mesmo me abençoar? Vou falar algo para você, irmãos. Eu me sinto Davizinho ainda, cuidando de ovelhas, das pequenas ovelhas do pai. Eu já recebi palavras que me fizeram ficar assombrado, pessoas que não me conheciam, falaram coisas para mim que eu fiquei perplexo. Uma vez eu liguei até para minha esposa, que uma pessoa falou algo para mim, que eu nem conhecia, ela pegou e falou assim: olha, uma pessoa que eu nem sei se é crente, eu não sei nada. Me lembro que eu fazia Uber, uma pessoa que eu deixei lá na Catraia. A gente vinha conversando sobre imóveis, coisas assim, financeiras e tal. E eu não estava com música evangélica, nada. Eu sei que eu conversei apenas só sobre essas coisas naturais. Mas quando chegou ali, no ponto de desembarque, ela falou: olha, não desiste do seu ministério não.
Aí eu me assustei, olhei para ela lá fora do carro, eu falei: por que a senhora está falando isso? Ela falou: talvez Deus quer que você saiba disso. E eu fiquei arrepiado na hora, eu fiquei assombrado, eu liguei para minha esposa na hora, eu falei: meu Deus, aconteceu uma experiência comigo. Mas só que depois disso, lutas vieram sucessivas na minha vida, contrário àquilo que ela me disse. Eu vou falar até hoje. Mas você sabe, é uma demanda que eu estou com Deus, porque, irmãos, eu acho que eu tenho mais demandas com Deus do que o próprio diabo e pessoas. Eu acho que eu tenho mais luta com Deus do que qualquer coisa exterior. E tudo vai depender daquilo que eu ouvi, e me posicionar, e praticar, e edificar sobre aquilo que eu ouvi. É uma decisão. E José, ele recebeu também um sonho que seria engrandecido acima de toda a sua família. Ele foi odiado pelos seus irmãos porque ele contou esse sonho. Os irmãos, tomados de inveja, queriam matá-lo. Mas sabe qual foi o livramento de José? Por incrível que pareça, foi jogado no poço. O que para nós poderia ser uma tragédia, foi o poço que foi o livramento dele, porque ele poderia ter recebido uma facada, ele poderia ter sido jogado às bestas feras, né, no campo, mas aí jogaram ele no poço. E a Bíblia fala que depois eles tiveram uma ideia, resgataram ele do poço e venderam ele como escravo, e ele foi parar no Egito. E aí ele foi ser escravo de um homem chamado Potifar. Mas Potifar não era qualquer homem, ele era um general ali do faraó, ele era um homem importante. Então ele não foi escravo de alguém irrelevante. A Bíblia diz que apesar do que José passava, Deus era com José. E às vezes nós lemos o José sofrendo tantas coisas, e você pensa: Deus é com José? Deus é com José nisso, Deus é com José naquilo. E às vezes conosco também. Passamos por situações, você fala que Deus é comigo, mas eu estou passando por isso. Ah, você fala que Deus é comigo, mas olha a minha situação, ontem foi aquilo que eu passei, hoje é isso, e amanhã o que será? E você vai falar que Deus é comigo? Então nós compreendemos com uma mente natural as coisas que nós passamos. Deus era com José. A bênção de Deus estava sobre José. José foi vendido a um homem importante. Mas aí a sua esposa o caluniou. E a Bíblia fala que ele foi preso. Mas quando ele estava lá na cadeia, ele foi posto como comandante da cadeia. Até que ele chegou ao trono. E tudo que ele viveu em sua vida antes do trono foi consequência das atitudes dos seus irmãos. E a Bíblia fala que ali meados com 17 anos ele ficou sem os pais, passando por situações terríveis, tudo por consequência do que ele contou um sonho. Deus falou com ele, tomado por aquele sonho, transbordou, chegou a transbordar que saiu pela torneira da boca. O odiaram, e no fim de toda a história, toda a trajetória de José, desde o poço até o Egito, quando ele se tornou governador, ele recebe os seus irmãos, você sabe a história, e ele revela para os seus irmãos que agora é que ele entendia o porquê de todas as coisas que ele passou. Talvez você está passando por situações agora, eu estou passando por situações agora, que eu não compreendo. Mas no final, assim como José compreendeu, nós vamos compreender também. E ele disse para os irmãos, está lá em Gênesis: agora pois, porque eles ficaram com medo de José, né? Agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, ou seja, para o Egito, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Próximo. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou
adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós. Olha só, nós ficamos com raiva dos irmãos de José. Às vezes nós ficamos com raiva das pessoas que nos... Eu não estou tacando pedra, eu só estou dizendo um fato. Nós ficamos com raiva das pessoas que supostamente nos prejudica. Mas no final, José compreendeu. É um homem tomado de perdão aqui, irmãos. Assim não foste vós que me enviaste para cá. Vocês acham que vocês me jogaram no poço? Foi vocês que me venderam? E eu vim parar aqui, eu estou aqui hoje do jeito que eu estou? Não. E sim Deus, que me pôs por pai de Faraó. Ou seja, cabeça e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Nós passamos por coisas difíceis, sim. Mas assim como José compreendeu no final a sua trajetória, nós precisamos entender também. José teve revelação que toda aquela trajetória era parte do propósito de Deus para a sua vida. O que José não aprendeu em toda essa trajetória, irmãos? O que José não aprendeu? Paulo diz que todo o trabalhar de Deus na nossa vida é para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. O desejo de Deus na nossa vida é que nós sejamos transformados. É uma compreensão que vem somente pela luz na palavra de Deus. Você sabe que tem coisas que me levam a querer desistir. E não acho que é pouco tempo não, irmãos, porque a caminhada aqui, só aqui no litoral, são 11 anos, vai para 12, no começo do ano agora que vem, vai para 12, e sabe, parece que José, se eu não me engano, ficou 13 anos, números na Bíblia eu levo em consideração, porque de fato tem um certo significado. Eu começo a fazer essas contas, né? Que nem Moisés disse para Deus, né? Ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Contar os dias é começar a entender como a ação de Deus é através dos ciclos. Então essas coisas é o que move o meu coração. É o que move. E uma vez uma frase tão simplista tomou o meu coração. Nós capota, mas não breca. Lembra disso, amor? Nós capota, mas não breca. Eu vou capotar, mas eu não vou brecar, porque eu prefiro ficar com a palavra. Se o Senhor voltar hoje e a realidade for essa, amém, eu cumpri, eu fui até o final. Porque apesar de Noé ter ganhado apenas a sua família, a Bíblia me mostra que ele cumpriu o chamado dele. Ele construiu a arca, ele edificou algo para Deus. Então nós capota, mas não breca. A gente vai até o final. Assim como José, Jesus também passou por perseguição. Jesus é o maior modelo que nós temos. Para matar Jesus, nós vemos na Bíblia que até os inimigos se uniram. Já viu isso? Tudo por um bem comum, matar Jesus. Eles se uniram. Então, a questão é, eles podem ser instrumentos para o cumprimento do propósito de Deus em nossa vida? Paulo diz que sim. Vamos ver lá em Atos. Levantaram-se os reis da terra. Quem levantou esses reis da terra? Deus. Não é Deus quem levanta? Mas não é Deus também que abate? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Os reis da terra se levantaram contra Deus Pai
e contra o seu filho, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios. E o que é mais doído, né? Gente de Israel. O que mais? Para quê? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, fizeram tudo. Esses reis foram levantados para fazerem o que já foi predeterminado pelo Senhor. Então foi o Senhor que levantou para matar o filho de propósito. Irmãos, a Bíblia fala lá em Gênesis, quando Faraó foi atrás de Moisés e o seu povo, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas o que eu entendo com esse texto? Deus te dá, presta atenção, que é uma coisa que eu ouvi há muitos anos atrás. Deus te dá aquilo que o teu coração tem sede. Se você tem muita sede de Deus, Deus vai te saciar com a presença dEle. Mas se o seu coração é endurecido, e você tem sede, vontade de se manter assim, você sabe, eu já vi pessoas dizendo assim, eu sou ruim, e ela se vangloria daquilo, como se fosse algo assim, nossa, louvado seja a sua ruindade, eu sou ruim, e aí, você tem sede daquilo, e Deus simplesmente sacia. Faraó tinha o seu coração endurecido, e Deus deu a ele aquilo que ele tinha sede. Por isso a Bíblia fala que Faraó recebeu mais dureza, por isso que ele correu atrás de Moisés e o povo de Israel. Então na verdade o que Deus fez aqui, só foi dar a eles o que eles queriam. Pôncio Pilatos queria politicamente poder, ele não queria ficar mal com o povo, porque ele mesmo disse, olha, eu não vejo nada nele, mas mesmo assim, vendo inocência num homem, ele preferiu o quê? Matá-lo. Porque ele disse para Jesus, é claro que ele não tinha poder de fato, mas Jesus respeitou a sua autoridade no seu campo natural. Ele disse, eu tenho poder, autoridade para matar você e livrar você. Jesus disse, olha, você não teria nenhum poder, se antes o quê? Foi o Pai que deu. Então Atos só está confirmando aquilo que foi dito lá atrás. Foi Deus mesmo que levantou para ir contra o seu ungido, porque Ele já tinha predeterminado isso. Então a única coisa que os nossos inimigos podem fazer é contribuir para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Às vezes eu sei, irmãos, a gente fica com raiva das pessoas, e às vezes a gente quer dar um chute assim, bem forte, para ficar bem longe da gente. Às vezes são as decepções que a gente quer assim, jogar pela janela. Mas são pessoas que Deus mesmo levantou para contribuir, para que no final você seja abençoado. Você conhece a história de Ana, a mulher de Eucana. A Bíblia fala que Ana era mulher desse homem chamado Eucana, mas Eucana naquele tempo era permitido isso, né? Não era a vontade de Deus, mas foi permitido isso, que o homem tivesse mais de uma mulher. Então era Eucana com a sua mulher Ana e a outra mulher chamada Penina. A Bíblia fala lá no capítulo 1, que 1 Samuel capítulo 1, que Penina, ela tinha muitos filhos, e ela irritava Ana constantemente, porque Ana era estéril. Então você sabe, né? Tem duas mulheres, as duas querem agradar o marido, uma dá filho, a outra não. O que ela vai ficar fazendo? Irritando a outra, porque ela quer exclusividade para si. Então ela ficava irritando, ô estéril. E aí, estéril, vai morrer sem ter filhos, estéril. Você sabia que ele me ama mais? Porque eu dou filhos para ele. Mas a Bíblia fala que Eucana amava mais a Ana. Mas se você olhar para a história de Ana, você vai perceber, mesmo ela tendo uma mulher no seu caminho, Penina,
a sua luta, na verdade, não era com Penina. É interessante isso. Penina ficava irritando ela, mas a luta dela não era com Penina. Então, o sonho de Ana, diz a Bíblia, era ter um filho. E por mais que essa mulher ficasse ali sendo um instrumento de crise na vida de Ana, era Deus, o Senhor, que havia tornado estéril. Oh, Jesus! É uma coisa assim que me confronta isso, irmãos. Era uma coisa que me confronta. Porque, naturalmente falando, qualquer um de nós aqui, movido por uma emoção, ia ficar pé da vida com uma mulher dessa. É uma enviada de Satanás. Essa mulher fez trabalho para mim. Olha, eu não tenho filho, só pode ser ela. Foi consultar uma bruxa, foi fazer alguma coisa para me prejudicar. Mas a Bíblia fala que foi Deus que tornou ela estéril. Então a demanda era com quem, irmãos? Não era com Penina, não era contra a carne, né? Mas era com Deus. Lá em 1 Samuel, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Quem é que dava porção dupla para Ana? Seu marido. O marido dava algo para Penina, mas para Ana dava porção dupla, porque Eucana amava a Ana, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Foi o Senhor. Sabe, deixa eu abrir meu coração, porque é umas coisas que eu tenho que falar. Eu já ouvi palavras que tocaram o meu coração, que eu tenho certeza que não foi emoção. De que Deus ia fazer uma obra muito linda, que eu nem imaginava na minha vida. E a pessoa falava para mim, eu vejo muitas pessoas. E para ser mais assim atual, pessoas daqui, dessa região do Guarujá, estavam um dia num culto lá em Santos. E veio um rapaz que você deve conhecer, o Dênio Lara Júnior. Eu estava num culto lá, e eu estava falando com Deus naquele culto. E no momento que eu estava falando com Deus, porque eu oro, viu, irmãos? Quando eu estou ouvindo uma palavra, eu oro. Eu fico orando, eu fico falando com Deus. E ele olhou para mim e falou, olha, Deus não se esqueceu de você. Aí eu peguei, olhei para o lado, olhei para o outro. Ele falou, é você mesmo. E aí eu falei, Senhor, o Senhor está brincando com os meus sentimentos? O Senhor está brincando comigo? O Senhor bota as pessoas para ficar falando aí, mas aonde está a realidade disso? Às vezes é assim. A demanda é com Deus. Às vezes pessoas nos deixam, e aí você pensa que a demanda é com as pessoas, mas não é, é com Deus. A esterilidade aqui veio de Deus, não veio da Penina. E diz no verso 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Mas depois da sua experiência com Deus, a Bíblia fala que Deus concede a Ana, não só um filho, mas 7. Mas Ana precisou passar por essa experiência, de chorar, de gemer muito. Aqui fica visível que ela cresceu durante essa luta com Deus. Que luta foi essa, irmãos? Luta de oração, luta de fé, luta de perseverança, luta de aproximação com o Senhor. Tudo isso contribuiu para que no final ela pudesse ter uma experiência. E quando você olha no capítulo 2 de 1 Samuel, está registrado lá, depois da experiência que ela teve com Deus, ela fez um cântico espiritual em nome do Senhor. E o que ela diz lá nesse cântico? Ela diz que não há outro como o nosso Deus, que é Ele quem levanta, é Ele quem abate. Com essas palavras nós vemos que Ana cresceu em experiência, maturidade, revelação. Então essas lutas de Deus conosco vêm por diversos motivos.
ela teve um crescimento. Você conhece a história, eu acho. A Bíblia fala que ela estava lá orando com gemidos inexprimíveis. Estou brincando, mas era gemido. Ao ponto do pastor entrar na hora lá, que era o sacerdote, olhar para ela e falar: mulher, você está bêbada. Sabe, ainda que você está olha, apesar de você estar sofrendo, gemendo, chorando, o nariz escorrendo, a cara toda inchada, aquela pessoa que deveria para dar uma palavra de Deus, vem para você e fala: você está bêbada, mulher? É difícil, irmãos. Às vezes nós estamos tão mal que a pessoa chega ainda para esmagar a cana quebrada. Mas é interessante que ela chamou ele ainda com respeito, né? De Senhor. Não, meu Senhor, estou aqui conversando com Deus. E Deus honrou a atitude dela. Por quê? Porque ela passou pela adversidade e colocou em prática a sua fé. Ela cresceu em fé, ela cresceu em experiência com Deus, em perseverança. Então isso acontece por diversos motivos. Para quê? Primeiro, tem aí? Não. Primeiro, para o nosso crescimento. Nós crescemos. Posso dizer para você que eu não cresci muito, mas as experiências que eu tive na minha vida, eu consigo olhar e ver algumas mudanças, alguns crescimentos na minha vida. Outra coisa, para tratar coisas em nossa vida. Eu era uma pessoa muito intransigente, ainda tem alguns resquícios, né? Mas eu era muito intransigente, era aquilo ou era nada. Outra coisa, ele vem também nos tratar em estágios da nossa vida. E por fim, para nós começarmos ali um novo ciclo relevante com Deus. Mas vamos avançar aqui também, irmãos. A segunda coisa que o texto nos mostra é que os rios transbordam. E o texto diz lá: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Então os rios, diferente da chuva, os rios vêm de baixo da terra. E para quem que os rios apontam? Os rios apontam para ataque de pessoas em nossa volta. Nós temos primeiro lutas com Deus. E essas lutas com Deus nós precisamos lidar com elas, mas nós teremos também ataques de homens. E da mesma maneira que nós aprendemos a lidar com as demandas com Deus, precisamos saber lidar com situações que homens fazem contra nós. Eu disse para você, Jesus é o nosso modelo. Jesus teve ataque de pessoas em sua volta a todo momento, principalmente de pessoas religiosas. Se você olha na palavra, nos evangelhos, você não vê pessoas ímpias, digamos assim, perseguindo Jesus. Quem é que perseguia Jesus? Quem é que queria matar Jesus? Os religiosos. Por isso precisamos aprender a lidar com as pessoas, porque é por intermédio delas que nós somos muito abençoados, mas também é por intermédio delas que nós somos prejudicados. Então, uma das estratégias mais terríveis, assim digamos, usada por homens, é as críticas. As críticas, irmão, você sabe, você tem assim o ego, né, o seu eu, você sabe que as críticas, ela tem o poder de te abater, de te derrubar. Você sabe, Deus tem me mostrado cada vez mais que quem vive refém de crítica sofre muito, e você acaba perdendo a paz. Tem uma historinha, acho que você já ouviu ela, mas ela ilustra bem a relação da crítica. Diz que um homem e o seu filho resolveram vender o burro. Por falta de dinheiro,
Pegaram o burrinho ali, meia idade, e foram pelo caminho para a cidade para vender o burro. E foram puxando o burro. E aí eles encontraram um homem, um rapaz no caminho e disseram: olha, para onde vocês estão indo? Vender o burro. Mas senhor, o seu filho é bem pequeno, por que o senhor não coloca em cima do burro e assim leva para que o seu filho não canse? Ele colocou o menino em cima do burro e foi levando, até que encontrou um outro homem. E o homem disse: que é isso? Você transportando o seu filho em cima do burro, e o senhor já velho, dando a prioridade para o seu filho que é novo. Tome o burro para o senhor, suba em cima do burro e deixe seu filho caminhar. E aí pegou, subiu ele em cima do burro. Aí encontrou mais um rapaz. Senhor, que é isso? Usa a cabeça, usa sabedoria. O senhor não é sábio. O senhor tem um burro aí, ó, meia idade, consegue levar o senhor e o menino? Sobe em cima do burro. E ele falou: é mesmo, beleza, vou subir em cima do burro. E foi em cima do burro, até que encontrou a Sociedade Protetora dos Animais, né? Lá na frente. Esse animal é do senhor? Sim, é meu. Não parece, porque está fazendo o bichinho sofrer. Onde já se viu duas pessoas em cima do burro? Era você que deveria carregar o burro. E aí, com mais uma crítica, ele desceu, colocou um pau ali, amarrou as pernas do burro, e vai ele e o filho em tropeços carregando o burro, até que ele chega lá no mercado na cidade. Tem aí? Chega lá no mercado na cidade. Quando ele chega na cidade para vender o burro no mercado, todo mundo começa a rir deles. Por quê? Eles tinham um burro que serve de transporte, mas porque ouviu uma crítica, perdeu a paz e resolveu fazer aquilo. Aí ele ficou enfurecido, jogou o burro no rio e foi embora para casa. Então você percebe que aqueles que querem agradar todo mundo acabam no final não agradando ninguém, porque sempre terão críticas ao nosso respeito, não importa o que nós façamos, sempre você vai desagradar alguém. E assim, o pior é que você no final acaba desagradando a Deus. Movido em querer agradar todo mundo, você acaba não se preocupando com aquilo que Deus de fato quer de você. Você acaba não se permitindo errar, sendo uma pessoa assim, perfeita, querendo, desejando ser. É lógico que todos nós gostaríamos de ser. Todos nós gostaríamos de ser perfeitos, dar a resposta certa. Mas nós não somos. Essa é a realidade. Erramos, acertamos. Jesus, ele foi ovacionado, mas os mesmos que ovacionaram a Jesus foram aqueles que o crucificaram. Então, Jesus tinha oposições de diversos segmentos religiosos, mas também teve oposições e crises com pessoas muito próximas. Por exemplo, Pedro foi alguém que criticou Jesus. Que isso, Senhor? Falando que vai morrer? Para com isso, poupa-te a ti mesmo. Judas o traiu. Nós vemos o jovem rico querendo dizer que ele era bom, né? Que ele seguia todos os mandamentos. Nós vemos ali Nicodemos, um mestre da lei, também ali com Jesus. Jesus teve esse tipo de situação. A verdade é essa, irmãos. Quando Deus quer te dar algo, Ele nos abençoa através de pessoas, sim. Mas você sabe, quando o diabo quer te tirar algo, a verdade é essa também. Ele coloca algumas pessoas perto de nós para tentar tirar coisas de nós. E sabe o que o diabo quer tirar de nós? O nosso posicionamento. Nós cantamos aqui: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Não importa o que dizem sobre mim. É o que basta. Mas muitas vezes fica muito preocupado com o que dizem acerca de nós. Então o diabo usa pessoas também para tentar tirar algo de nós. Por quê? Porque relacionamentos, acredite, não são neutros. Eu estava com o irmão, vocês conhecem o Daniel, né? Estava trabalhando, e eu conversando com ele me mostrou uma estatística lá depois, que eu já tinha ouvido falar, mas eu não sei a frase exatamente como é. Estava conversando com ele,
E aí eu falando sobre faculdade com ele, só que nem passava pela cabeça dele acerca de fazer faculdade, alguma coisa do tipo. E eu conversando sobre faculdade, sobre a idade que ele tinha, assim, uma conversa totalmente informal, falando assim, olha, se você, por exemplo, faz uma faculdade hoje com 24 anos, você se forma com 28, você está novinho, você arruma um trabalho tal, você ainda consegue desfrutar muito da vida, você consegue ter um filho com tantos anos. E aquilo foi gerando nele algo, que ele falou assim, pô mano, eu vou fazer uma faculdade. Relacionamentos nunca são neutros, nunca. Eu falei, caramba, por uma conversa aqui nós chegamos a um futuro aí, formando, graduado. Ele falou, você não sabia que tem uma estatística que você é aquilo que, de tantos por cento das pessoas que você se relaciona? Eu falei, é mesmo? Você entende? Relacionamentos não são neutros. Por isso tem tudo a ver com pessoas. Pessoas. João disse, como você pode dizer que ama a Deus e odeia a seu irmão? Deus você não vê, o seu irmão você vê. Como você diz que ama quem não vê e odeia quem vê? A questão aqui não é se é odiar ou amar, a questão aqui é relacionamento. Dizemos que temos um relacionamento com Deus, aleluia, isso é verdade. Mas os relacionamentos que acabam afetando a nossa vida, muitas vezes, são os relacionamentos ali de pessoas que estão ao nosso derredor. Então o meu relacionamento mais importante, em primeiro lugar, sim, é com Deus, mas depois com pessoas. O que fazer sobre as pessoas à minha volta? Aprender a lidar com elas. Devemos aprender a lidar com pessoas que estão em nossa volta, senão nós definhamos por culpa, acusação e todo tipo de coisas que o diabo usa através de pessoas. E quando eu falo usa pessoas, irmãos, não estou dizendo que são pessoas possessas. Não são pessoas possessas. Às vezes o diabo usa pessoas até que são irmãos. Sabe, Pedro é o apóstolo do Senhor, mas a Bíblia fala que um pensamento entrou na cabeça dele, e ele falou uma coisa que era do diabo. Sim ou não? Jesus chamou ele de Satanás. Se eu falo isso para alguém hoje, meu Deus do céu, não é verdade? Arreda-te de mim, Satanás. Porque ele falou algo que era da carne, do homem, do diabo, do mundo. Então nós precisamos saber lidar. De que maneira? Sabendo perdoar. É a grande realidade. Estava conversando com outro rapaz esses dias a respeito de, digamos assim, uma suposta traição do homem com a mulher, da mulher com o homem. E ele me disse assim, eu não perdoo. Já foi bem, né? Eu não perdoo, não perdoo, não perdoo. Ele é crente. Aí eu falei assim, você perdoa? Eu falei, olha, é uma coisa muito difícil de se fazer, mas pelo Espírito eu creio que eu posso perdoar. Não. Eu falei assim, qualquer pastor que diz que perdoar é errado não é pastor. Porque a Bíblia fala que nós devemos perdoar, e não diz o que, ou pontuou o que nós deveríamos perdoar. Pedro disse, quantas vezes? Eu disse para ele, 70 vezes 7. Agora, a Bíblia diz que um profeta chamado Oséias perdoou traição. Ele casou com uma prostituta porque Deus mandou. E se Deus mandou, foi uma capacitação de Deus dada para ele. Eu vou te falar, os profetas recebiam o Espírito por determinada missão, e o Espírito depois ia embora. Mas em nós o Espírito ele é residente e permanente. Então pelo Espírito nós conseguimos perdoar. Então eu te digo, biblicamente falando, é possível. O que é impossível para você, fulano, é possível para Deus. Então é uma maneira de lidar com as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que estão fazendo. Outra coisa, é preciso se posicionar diante das pessoas.
falar não, falar sim, enfim. E último, diz também o texto que sopraram os ventos. Novamente o texto diz: primeiro, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, primeiro, nós vimos que a chuva vem de cima, vem do céu, é a demanda que nós temos com Deus. O rio vem de baixo, fala da terra, que são as pessoas. E os ventos falam do quê? Dos ares. Esses últimos são os ataques de quem? Segundo o que nós temos de revelação, de acordo com um contexto, por exemplo, quando Jesus estava no barco, a Bíblia fala que ele dormia ali na popa do barco, e veio um vendaval, uma ventania naquela hora, e os discípulos começaram a ficar amedrontados, com medo, achando que o barco ia virar e eles iam morrer. Eles começaram a gritar por Jesus, dizendo: Senhor, não te importa que nós pereçamos? E Jesus acorda. Primeiro aspecto é que o fato de Jesus estar dormindo mostra como Jesus vivia no descanso. Por quê? Porque Jesus, ele tinha uma missão, e ele entendia que o fim dele não era daquela forma. Ele era alguém que edificava de fato na palavra, porque ele sabia o porquê que ele foi e como ele haveria de morrer. Mas quando Jesus ele levanta ali, ele disse para os discípulos: por que vocês são tímidos? E ele repreendeu os ventos. E a Bíblia fala que naquele exato momento, tudo se tornou em bonança, calmaria. Os ventos pararam, as ondas se acalmaram e tudo ficou tranquilo. Nós percebemos que aquilo era ação de demônios. Por quê? Porque Jesus repreendeu. Entendeu? E nesse texto fala de ventos que também apontam para seres malignos, demônios. Tem lutas que são de Deus, tem ataques que são dos homens. Mas a Bíblia nos mostra também que há ataques que vêm do inferno. Jesus teve luta com Deus, sabia disso? Lá na cruz do Calvário, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus era Deus, mas ele era homem, ele tinha aquelas aflições de alma, irmãos. Lá no Getsemane, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja a minha vontade, mas a sua vontade. Com quem era a demanda de Jesus ali? Com Deus. A Bíblia fala que ele chegou a suar sangue. A gente nunca vai saber o que é isso, irmão. Suar sangue, meu Deus do céu. Acho que o batimento cardíaco era tão... A gente vê ilustração do que foi assim o sofrimento de Jesus. Mas você sabe que essas ilustrações são muito pobres para aquilo que é um evento eterno, é um evento eterno. Então o que Jesus sofreu ali foi para ele desistir mesmo. O que o diabo, ele investiu todo o seu ataque contra Cristo naquele momento. O sofrimento foi muito grande. A gente não tem ideia, um dia talvez ele nos mostre. Mas esses filmes não ilustram de fato o que foi. Foi uma coisa assim histórica, que eu não sei nem dar nome para isso. Foi um evento extraordinário. E Jesus sabia o que ia passar. O batimento dele ali, o batimento de Jesus ali foi tão grande que ele suou sangue. Uma demanda com Deus: Senhor, tem outra maneira? Não tem, seja a tua vontade. Foi isso que Jesus falou. Mas ele também teve ataque dos homens, os fariseus, os saduceus, os escribas, pessoas que deveriam ser ajuda para ele, mas foram pessoas que eram contra ele. Mas a Bíblia fala que Jesus também teve um terceiro ataque, do diabo. Na onde aconteceu isso principalmente?
no deserto. A Bíblia fala que Jesus jejuou lá 40 dias no deserto. E lá ele foi o quê? Tentado pelo diabo. Então há momentos que há um investimento do inferno contra a nossa vida, irmãos. Há de fato um investimento. Ataques assim, muito fortes contra a nossa vida. Como que o diabo faz isso? Ele tenta nos tirar da posição que nós já temos. Você não adquire, você não conquista, você se apropria. Você só diz amém, eu creio na posição e na herança que eu tenho conquistada por Cristo. Você sabe que nós mesmos não fazemos guerra contra o diabo. Você faz guerra contra o diabo? Você fica procurando o diabo em alguns lugares para falar, eu quero te pegar, eu quero te pegar. Hã? Nós não fazemos guerra contra o diabo. Mas a Bíblia diz que ele faz guerra contra nós. Ele faz. Os ataques que podem nos prejudicar, nos lesar, nos fazer sofrer, são aqueles que podem roubar a nossa posição. Quando ele consegue roubar a sua posição de quem você é, ele te rouba. E ele roubando isso de você, por algum momento, você deixa de acreditar na sua identidade, quem você é. Você percebe que todas as peças da armadura de Deus, lá de Efésios capítulo 6, não são para ataque, são para defesa. Lá no capítulo 6 fala do cinturão, da couraça, fala dos calçados, do escudo, do capacete, e até mesmo a espada, são todos para se defender. Por quê? Porque nós não precisamos atacar para conquistar nada, Jesus já conquistou tudo para nós. Até a espada, que a palavra do Espírito não é, nós vemos nos filmes, né? Que o ataque é a espada, né? Mas você sabe, quando Jesus estava lá no deserto, a Bíblia fala que o diabo veio tentar ele, e ele apenas resistiu, se defendeu do diabo com a palavra. Jesus não foi lá para ficar caçando o diabo em cada canto do deserto. Cadê você? Eu vou te pegar, agora eu vou te pegar. Não, o diabo foi até ele, ele foi tentado. O diabo dizia assim: se tu és o filho de Deus, tu tá com fome, não tá? Olha, já passou dias aqui, tu tá com fome. Se tu és o filho de Deus, olha a identidade, transforma as pedras em pães. Jesus disse pela palavra, quebrando, se defendendo de tudo aquilo que o diabo estava tentando acusar ele. Nem só, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai, que proclama, que declara a boca de Deus. Você percebe? A espada é para defesa também. Você não precisa conquistar nada. Jesus já conquistou tudo na cruz do Calvário. E a nós hoje cabe apenas permanecer inabaláveis na posição que Cristo nos colocou. Então, diante dos ataques, precisamos resistir ao inimigo. E a Bíblia fala, Paulo diz, né, que quando nós resistimos ao inimigo, ele foge de nós. Nós, como filhos de Deus, recebemos tratamento de Deus. Deus usa pessoas para nos tratar. E o diabo é porque ele é inimigo mesmo. Ele vem atacando, vem acusando, né? Satanás, o nome dele fala que ele é o acusador, é o trabalho dele. Está na essência dele, é da natureza dele ficar te acusando. E o desejo dele é de te roubar essa posição. Mas como nós edificamos a nossa casa para que ela fique inabalável? Quando vira uma acusação, da crítica, quando a sua vida tiver, digamos assim, um pouco estéril, ou muito, não sei, ainda que os ventos venham na sua vida, o que Jesus diz, que o que faz a diferença em todas essas experiências desconfortáveis, porque são, seja demanda com Deus, seja demanda ou ataques de homens,
e até mesmo do diabo, são experiências desconfortáveis. A diferença é: pratique as palavras que eu vos tenho dito, edifique a sua casa sobre a rocha. O que é a rocha? Primeiro é a pessoa de Cristo, mas Cristo é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Então você tem que permanecer crendo no que a Bíblia diz a seu respeito. O diabo quer, ele constantemente fica nos rodeando. O bramido dele, como leão, que de fato não é o leão, é para acusar. Ele é um imitador. Às vezes o leão que você ouve, você acha que é Deus bramando, né? Deus está bravo comigo, Deus está com raiva de mim. Por que isso está acontecendo na minha vida? Ah, só pode ser Deus me punindo. É o que as pessoas geralmente pensam. Mas não, ele está tentando roubar a nossa posição do que de fato realmente somos. Como você edifica a sua casa? Não saia, creia na posição que Deus te deu. Ser inabalável depende de onde você está posicionado. Nós sempre, irmãos, eu principalmente de alguns anos para cá, sempre tenho trazido. Você sabe, eu hoje enxergo que eu era um cara assim muito da lei, meu Deus do céu. Você sabe que uma coisa, que quando você entende o que é lei, o que é graça, a primeira coisa você detecta quando há uma mensagem com lei. E hoje eu consigo perceber o quanto as igrejas brasileiras, mundiais, e eu estou aqui, tão pequenininho aqui, falo isso assim, parece uma petulância, né? Igrejas grandes, irmãos, grandes. Às vezes eu vejo um pregador colocando assim uma pitada de lei. E depois disso eu constantemente venho pregando. Eu pensei comigo, qual é o direito que eu tenho de falar para pessoas os erros dela, como se eu não errasse, como se eu não tivesse sujeito às mesmas quedas, os mesmos erros, as mesmas traições, movido por medo, por insegurança, infidelidade, sei lá. Então, eu sempre tenho pregado a nossa posição em Cristo, seja o que aconteça, se acertamos ou erramos. E essa palavra, eu posso te dizer com toda certeza, é o nosso alicerce de fé. Acertando ou errando, nossa posição não muda, porque a nossa posição não foi conquistada pelos nossos atos, mas pelo ato do Senhor Jesus, que foi aceito diante de Deus. Eu vi uma historinha hoje pela manhã, de um pastor que errou, pecou, eu acredito que foi até por um pecado de adultério, se eu não me engano. E aí um outro pastor assim indignado, né, talvez movido por aquele coração cheio de lei, ele teve um sonho que ele foi ao céu, e parecia uma grande biblioteca ali, com diversos livros, e os anjos estavam ali. Ele perguntou para o anjo, o que são esses livros? E o anjo falou, são os livros da vida de cada um dos filhos de Deus. E aí ele, movido por uma curiosidade, foi até o livro daquele pastor que tinha pecado. E aí ele pegou, posso ver esse livro? E ele começou a ver a cada página ali da história do novo nascimento para frente, né, daquele pastor. Foi olhando, ele foi vendo coisas que ele não sabia, até que ele ansiou para chegar naquele dia, naquele capítulo da vida daquele pastor, que ele tinha cometido aquele erro. E aí ele chegou, olhou, e ele se surpreendeu, a página estava em branco. E ele perguntou para o anjo, olha, aqui eu vejo muitos momentos da vida do pastor tal, mas nesse dia ele fez algo. E o anjo olhou para ele e falou, realmente ele fez. Mas depois que ele nasceu de novo, os pecados dele estão apagados diante do Senhor. O dia do seu erro está apagado diante do Senhor. Não é eu que estou falando, não. A palavra do Senhor diz que dos seus pecados jamais ele se lembraria.
Irmãos, isso me conforta tanto, porque apesar de pessoas nos julgarem, o Senhor sempre olha para nós na mesma posição, em Cristo. Em Cristo, você está em Cristo, acabou. E uma das coisas que nós devemos falar constantemente, porque eu compreendo que o mesmo amor que Deus tem pelo Senhor Jesus, Ele tem por nós. E Ele diz lá, no dia que Jesus foi batizado, Jesus saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Primeira coisa que eu vejo é que, depois que nós nascemos de novo, ainda que a gente cante, abra os céus e desce, não importa o que você faça, os céus sempre estarão abertos para você. Os tesouros e a chuva do céu, as comportas do céu, sempre estarão abertos para nós. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em nós. E a consequência disso é que Deus, todos os dias, quando Ele olha para você, não importa, não importando o que você faça de certo ou errado, Ele está dizendo: esse é meu filho amado, esse é minha filha amada. Você sabe, um dia Jó, ele foi acusado diante do diabo. O Satanás, né? O acusador, ele foi lá e falou: ó, ele faz isso porque eu só dá isso para ele. Mas quando o diabo abre a boca para falar ao seu respeito, irmão, a Bíblia fala que o nosso advogado, ele está lá com a mão furada, de maneira que ele não pode dizer: ah, agora a Valéria, o Senhor abençoa ela porque ela faz isso para o Senhor. Não, a Valéria, eu abençoo ela porque os céus já estão abertos sobre ela, porque a dívida já foi paga por ela, e hoje ela é a minha filha amada, e eu tenho todo o prazer nela. Você entende a diferença, irmãos? Eu gostaria que você ficasse de pé então, para declarar comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu gostaria de cantar com você essa canção. Essa canção, ela me quebrantou pela manhã, porque realmente não importa o que falam de mim, não importa o que falam de você, não importa se a sua demanda é com o Senhor, com pessoas, ou se experiências hoje são por ataques malignos. Uma coisa eu sei, é que eu sou amado, você é amado pelo Senhor. Isso me faz ver que as circunstâncias que possam surgir na minha vida jamais podem definir a realidade de que eu sou amado. As adversidades na minha vida, os conflitos na minha vida, talvez a esterilidade na minha vida, as críticas na minha vida, os ataques na minha vida jamais podem definir a minha posição que eu já tenho em Cristo. Não foi eu que conquistei, não foi eu que lutei, não foi eu que dei a minha própria vida, mas foi aquele que veio do céu e para lá subiu, mas um dia vai voltar. E aí está a minha confiança, aí está a minha esperança, a esperança de que eu tenho um dia a vinda do Senhor se manifestará, e eu me manifestarei com Ele, assim como você também se manifestará com Ele. Essa é a âncora da nossa alma, que a posição, ela jamais pode ser mudada, só depende de mim e de você, irmão. Gostaria de cantar, gostaria que você declarasse nessa noite que você é o que a Bíblia diz que é, que
você tem a posição que a Bíblia diz que você tem. Aleluia. Toma minha mente. Aleluia. Espírito Santo, toma o meu coração. Aleluia. Espírito Santo, toma o meu ventre. Declare isso. Vem sobre mim. Aleluia. Espírito Santo, toma minha casa. Toma, Pai. Espírito Santo, toma minha Aleluia. família. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem. Vem sobre mim. Vamos declarar. Diga isso para o inferno ouvir. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Aleluia. O seu destino é a eternidade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Aleluia. Tua palavra está sobre a minha cabeça. Você possa declarar nessa noite. Nenhuma mentira do Eu já diabo recebi passará. tudo que eu precisava. Por trás e por Por isso eu me aproprio agora a verdade me governará. de toda sorte de bênção espiritual dada a mim em Cristo Jesus. Que nessa noite o Espírito Santo reavive isso no meu coração. A luta pode ser grande com Deus. Talvez eu esteja sendo como Jacó, resistindo muito na minha carne. Mas aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel, Ele vai terminar. Pessoas são usadas para também me transformar, mas o meu posicionamento é perdoar, porque assim como elas, eu também sou humano, estou sujeito às próprios erros. Esse é o nosso posicionamento diante dos homens. Muitas vezes não sabem o que fazem, assim como nós. Muitas vezes não sabemos o que fazemos. Mas a respeito de Satanás, nós o resistimos. Nós o resistimos e desfazemos pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, todas as suas obras, todos os seus ataques, todas as suas intenções, todos os seus desígnios, nós não ignoramos. Nós sabemos que há uma guerra espiritual. Essa guerra já está vencida. Mas nós aqui, como soldados do Senhor, edificaremos a nossa casa sobre a rocha. E Satanás, o inferno não resistirá. As portas do inferno não vão resistir ao nosso avanço, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos a noiva do Senhor. E ninguém pode nos resistir. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe a nossa semana. Que essa semana seja uma semana em que possamos assim sentir muito fortemente o amor de Deus, e que essa posição maravilhosa dada por Ele possa ser também muito evidente em nossa vida. Se aproprie, irmãos, se aproprie, porque se o Senhor deu, quem é que pode tirar? Quem é que pode te tirar? Só nós mesmos, negando aquilo que somos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe.